E aí, família, muito boa noite. Estamos aqui no Quintal Tricolor, mais uma vez trazendo um vídeo atualizando vocês com informações aqui do nosso Fluminense Futebol Clube. A gente vai falar mais especificamente no vídeo de hoje, como vocês viram lá na capa e no título, sobre essa notícia, sobre essas notícias que giraram durante o dia referente à possível compra do Nonato em definitivo pelo Fluminense. E eu vou trazer aqui para vocês alguns motivos do porquê eu sou contrário caso o Fluminense faça loucuras e entre de repente em um leilão para contratar o jogador, porque durante o dia foram surgindo algumas notícias. Em um determinado momento do dia, o jornalista Vitor Lessa, que entende muito, sabe muito de Fluminense, entende muito dos bastidores, chegou a cravar que o Fluminense compraria o jogador. E logo depois ele corrigiu a informação e disse que o Fluminense faria uma proposta para tentar contratar Nonato em definitivo. Proposta essa que, segundo os jornalistas lá do Band Esportes Rio Grande do Sul, teria sido prontamente recusada pelo Internacional e que provavelmente essa proposta seria mais baixa do que a proposta que Nonato recebeu de um time lá da Bulgária, que proposta essa seria no valor de $1.700.000. Então o Fluminense fez uma proposta próxima a essa para contratar o Nonato, mas que foi prontamente recusada pelo Internacional. E eu vou listar aqui alguns motivos do porquê eu sou contrário à possível compra em caso de uma loucura feita pelo Fluminense. Então seja muito bem-vindo aqui ao Quintal Tricolor. Já vai deixando aquele like para estar dando aquele apoio aqui pro canal. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no canal Quintal Tricolor. Em troca da sua inscrição, estamos trazendo notícias apuradas e sempre deixando você muito bem informado e ligado em tudo que acontece no nosso Flusão. E também ativa o nosso sino aqui do canal para não estar perdendo nenhuma notificação. A gente está trazendo bastante conteúdo para vocês. A gente deixa muita coisa na descrição. Tem playlist Viver o Flu, onde a gente acompanha os jogos do Fluminense no Maracanã e traz o nosso dia e também muitas imagens da nossa torcida. A torcida que sempre dá show, sempre faz festa no Maraca. Então a gente vai falar bastante sobre essa informação de Nonato, porque o Fluminense parece estar querendo entrar nesse leilão que o Internacional está propondo pelo jogador. Vale lembrar que o Fluminense tem um passe fixado para essa compra no valor de $2,5 milhões. Então o Fluminense teria que pagar esse valor para ter o Nonato em definitivo no clube das Laranjeiras. Só que com essa chegada de uma proposta de um clube lá da Bulgária, o Fluminense teria tentado igualar essa proposta e teria tentado apelar para o que o jogador já vem fazendo há algum tempo, que é a boa vontade e a disposição de Nonato em permanecer no Fluminense. Porém, a gente aqui do Quintal Tricolor tem que analisar vários fatores para trazer essa notícia para vocês. E na minha opinião, não seria o ideal o Fluminense contratar Nonato, ainda mais por esses valores. O Fluminense é um clube que, ao longo do tempo, principalmente na gestão atual, que é do presidente Mário Bittencourt, vem pregando austeridade, recuperação fiscal, que não tem dinheiro, tem conseguido alguns bons acordos na justiça para estar equacionando pouco a pouco as dívidas. Então o Fluminense não pode se dar ao luxo de contratar um jogador por esse valor, já tendo 24 anos. O Fluminense é uma fábrica de craques. O Fluminense tem em Xerém um celeiro de jogadores muito bons, um celeiro que desperta interesse do mundo todo. Não à toa tem jogador do Fluminense emprestado em cada canto do Brasil, tem jogador do Fluminense que saiu da nossa base jogando em várias ligas pelo mundo. Então o Nonato, por esses valores que são apresentados, por esses valores que são propostos e também por conta da concorrência que acabou de chegar vindo da Bulgária para Nonato, eu acho que o Fluminense não deveria entrar nessa negociação e fazer nenhuma loucura pelo jogador. Caso o Fluminense tivesse condições realmente de contratar o jogador, não fosse atrapalhar o Fluminense nessa boa retomada que ele vem fazendo, pouco a pouco, gradativamente, eu seria totalmente a favor. Só que eu vou trazer um caso aqui
recente e que nos mostra que contratar ou fazer loucura para trazer o Nonato não é o ideal. Porque recentemente, há pouco mais de 2 anos, o Dodi, que vinha se destacando no seu período próximo de término do contrato, já começou a se destacar bem no finalzinho do término do contrato, se destacou muito, ganhou muita ênfase na mídia, principalmente por causa das suas atuações. O Fluminense tentou a contratação do jogador, tentou ficar com o jogador em definitivo. Muita gente reclamou que o Fluminense não conseguiu efetivar a contratação do jogador, mas o fato foi de que o Dodi não ficou no Fluminense, não permaneceu no Fluminense, porque ele não queria mais estar no Fluminense. Então o Dodi saiu, muita gente reclamou, só que graças a essa saída nós descobrimos 2 ótimos jogadores, 2 excelentes jogadores para fazer aquela função em campo. No primeiro momento tivemos o Martinelli, que logo que o Dodi sai, sobe, assume a titularidade do Fluminense após um período de algumas lesões no time principal, assume bem, joga um excelente futebol, principalmente no seu primeiro ano com a camisa tricolor, e desperta interesse de alguns clubes. E na sequência de Martinelli tivemos a ascensão de André, que é mais um jogador formado nas categorias de base de Xerém e que tem um grande destaque e já tem inclusive potencial e já tem o nome ventilado em uma possível lista de convocação para a Copa do Mundo que acontece esse ano. Então, caso o Fluminense tente a contratação do Nonato, eu espero que seja uma contratação que não vá atrapalhar mais ainda o Fluminense na questão das dívidas, que seja num valor onde o Fluminense consegue pagar sem fazer nenhum tipo de absurdo, porque vai virar o ano, a gente vai ter de novo aquele problema das receitas do Campeonato Carioca que não chegam, que o Campeonato Carioca não está mais dando aquele valor todo que outro momento tinha. As competições nacionais começam sempre no final de abril, início de maio. É um período muito extenso para o Fluminense ficar sem partidas e sem uma receita maior, porque o público não vai aos estádios, principalmente no campeonato estadual, que é um campeonato muito enfraquecido aqui no Rio de Janeiro principalmente. Então, o Fluminense não deve e não pode fazer loucuras para contratar o Nonato. Vale lembrar que o Fluminense ainda paga por Caio Paulista e também por Cris Silva. Então o Fluminense não pode fazer loucuras nesse momento e eu espero que a contratação de Nonato só aconteça caso o Fluminense consiga um acordo muito bom com o Internacional e isso não vai atrapalhar nada a questão das dívidas do Fluminense. Então esse foi o nosso vídeo para a gente falar sobre essa questão do Nonato e o que a gente espera que aconteça nos próximos capítulos, mas o fato é de que o Fluminense está fazendo força e tentando a contratação do jogador, a qualidade do Nonato. A gente não discute, vem sendo importante, mas eu espero que o Fluminense não faça loucuras para ter o Nonato em definitivo. Então não esquece de estar curtindo, comentando, compartilhando o que você achou dessa notícia do Nonato. Você acha que o Fluminense deve ficar com o jogador, deve fazer loucuras, ou você acha que o Nonato pode, quem sabe, estar abrindo espaço para mais um jogador da base surgir e se tornar titular com a camisa do Fluminense? Então, saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo.